todos. Ok, ok. Gilane, quer dizer alguma coisa, Gilane, antes da gente começar? A Andrea levantou a mão desde o início da nossa fala, Andrea Carvalho. Quer falar alguma coisa, Andrea? Ô, Mário, eu acredito que ela está com dificuldade de ouvir no áudio. Ela é minha empresária, a empresária que eu estou atendendo. Eu solicitei que ela entrasse e saísse novamente. Ah, tá. Acho que era isso. Tá. Ok. Ok. Tem problema. Podemos começar? Eu queria que algum de vocês aí falasse para o grupo porque eu recebi uma demanda. E aí, mas era bom que a gente pudesse fazer o elo de ligação entre os Alens, o Mali, Gilane, Ana Laísa, Laís, sobre o que vocês têm percebido nas empresas e qual é o objetivo na nossa fala, na nosso bate-papo, vamos dizer assim, que não é uma palestra, é um bate-papo, certo? Quem quer se arrisca aí fazer esse elo de ligação aí? Camila, levantou a mão, Camila? Ou foi a Ana Laísa que levantou a mão? Oi, Mário, eu posso falar um pouquinho? Eu acho que muitos empresários que eu estou acompanhando nesse ciclo, eles estão relatando alguma dificuldade na parte de gerir os processos dele, por exemplo, de delegar atividades, de saber o que cada funcionário tem que fazer. Então, a princípio, né, por exemplo, a criação de um fluxograma de processo, para saber as atividades. Alguns sentem muita dificuldade de estar sempre tendo que cobrar os funcionários que eles façam determinada coisa, que eles não se lembram, né? Talvez por não ter um processo estruturado. Eles precisam sempre tendo que estar repetindo e pedindo, talvez a falta de um checklist de atividades. Então, eu acho que essa reunião de hoje ela vai esclarecer alguns desses pontos, né, de como eles terem essa autonomia de criar esses fluxogramas de processo, esse passo a passo de atividades, para que cada funcionário consiga trabalhar redondinho e os processos consigam seguir de uma forma correta, com fluxo adequado. Certo. Que bom, obrigado pela deixa, foi ótima aí a deixa. E eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que essa necessidade que a Ana Laísa trouxe aí, eu acho que... Tá bloqueado. Agora estou vendo. Desligar. Opa, Vera, o microfone está aberto, Vera aí. Essa necessidade que a Ana Laísa trouxe para a gente aqui agora, vocês acham que nós vamos conseguir atender, sim. Mas acho que a gente não vai conseguir esgotar, não seria possível esgotar todas os detalhes digamos que de gerenciamento de processos. Mas o que nós vamos falar hoje aqui, nós vamos falar muito mais sobre o que é um processo, o que é um mapeamento de processo, o que é que se deve levar em consideração na hora de você fazer um mapeamento de processo, ou de você definir um processo, para que quando você chegue nas suas empresas e veja o que é que vão fazer. Existem algumas ferramentas que ajudam a elaborar um fluxo de processo, e aí a gente vai mostrar um exemplo de fluxo. A gente pode até tentar fazer uma brincadeirinha aí ao final da fala, de montar um fluxo de processo, quem sabe aí um fluxo de processo de quando você vai querer viajar para o interior do estado para passar o final de semana, pode ser uma coisa bem assim, ou até um caso real de um caso de uma empresa, um exemplo que alguém queira citar e queira usar como exemplo. Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação e vocês se sintam à vontade, eu deixo de ver vocês, certo? Mas
Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. É sempre muito bom quando alguém fala alguma coisa, e aí como eu não estou vendo vocês, não estou vendo a reação de vocês, porque eu estou sem uma segunda tela de monitor aqui do meu lado, então, para a gente poder saber exatamente como é que vocês estão reagindo, se estão gostando. Então, interrompe, passa aqui. Aí os árbitros também podem me ajudar nesse sentido. Então, vamos lá. A demanda original era sobre mapeamento de processos, como a Ana Laísa falou. Vocês estão vendo a apresentação, Ana Laísa? Sim. Então, Sim. E aí, Mário, ficou mudo teu microfone. Ok. agora, vamos lá. Eu queria dizer a vocês que, antes de mais nada, as empresas de vocês, todas elas, todas, eu arrisco dizer 100% das empresas, dos senhores empresários que estão aqui presentes nessa palestra, existem processos definidos. Independente do porte, pode ser um MEI, pode ser um ME, pode ser um EPP, todos vocês têm processos definidos. Sejam eles de forma natural, sejam eles estruturados, pré-definidos, sejam eles visíveis ou invisíveis, conhecidos ou não conhecidos. E aí eu vou dar alguns exemplos para você. Um processo definido de forma natural. Você, para vender, de uma certa forma, você criou um processo de venda, onde você define como é que você vai vender, como é que você vai emitir nota fiscal, como é que você vai abordar o cliente, como seu funcionário, caso você tenha um funcionário, como é que você vai fazer para ele abordar o cliente, como é que ele vai tirar o pedido, para quem vai mandar o pedido, quem vai entregar aquele pedido. Tudo isso é um processo. Um processo definido de forma natural. Estruturado é se esse mesmo processo ele tivesse todo arrumadinho, todo escrito. Você liga para o cliente a tal hora da manhã e faz assim, faz assado, conversa sobre isso aqui, aborda dessa forma, você tem um roteiro de entrevista, um roteiro de conversa. E aí, um processo estruturado. Um processo visível é quando ele está definido em algum local da empresa, certo? O que tem que ser feito, onde estão as coisas, qual é a sequência das coisas que tem que fazer, na hora que você vai tirar um produto do seu estoque, como é que você tira do estoque, se você anota, se você não anota, certo? Um processo, se ele não está visível, mas você sabe como fazer, ele é um processo invisível, mas ele existe, certo? E os mais fáceis são os conhecidos, onde todo mundo conhece, toda empresa sabe na hora que deve fazer e na hora em que deve fazer as coisas, mas o mais difícil é quando esses processos eles não são conhecidos, certo? E aí sim é na hora que a porta torce o rabo, porque as coisas começam a desandar, os pedidos não são despachados corretamente, alguém não anotou um detalhe que o cliente pediu, a entrega foi entregar às 2 horas da tarde, mas o cliente só estava às 8 horas da manhã para receber aquilo ali, e por aí vai. A festa de aniversário era às 4 da tarde, mas o bolo que foi encomendado só chega às 6 da noite. Parabéns, estava programado para as 5, mas o bolo de aniversário só chega às 6, a coxinha chega às 7, ou chega muito cedo, chega meio-dia que vai estar frio. Tudo isso são formas de processos que existem, e eles estão distribuídos dessas formas. Isso não são categorias, isso não existe essa categoria formalmente. É só para mostrar a vocês que toda
todas as empresas, nas empresas de vocês, existem sim processos que foram definidos por vocês, que vocês praticam. Deixa eu mudar de página. Mas o que é um processo efetivamente? Certo? O processo é um conjunto, uma série de ações que, quando são realizadas, atingem um determinado resultado. Qual é o resultado que você quer? Fazer a venda e entregar o produto na hora certa, no dia que o seu cliente quer. Então, um conjunto de ações. Quais são os conjuntos? Atender o cliente, anotar o pedido, certo? Processar aquele pedido, entregar, colocar no veículo, definir a hora que vai ter que entregar, definir qual é o roteiro que o veículo vai ter que fazer, entregar aquele produto na hora que o seu cliente precisa. Tudo isso é um conjunto de ações, certo? Que define o atingimento do resultado. Qual é o resultado? Satisfação do cliente. Certo? Neste caso específico, eu estou citando a satisfação do cliente. Os processos podem ter resultados diversos. Certo? E o que é um mapeamento do processo? Uma coisa é o processo, outra é o mapeamento do processo. O mapeamento do processo, e aí algumas pessoas podem dizer que tem dificuldade de mapear o processo, de saber como é que eu vou fazer as coisas. O mapeamento do processo é nada mais nada menos que a identificação da sequência lógica das diversas atividades, das diversas etapas, de tudo aquilo que está envolvido e que compõe determinado fluxo de trabalho. Esse exemplo que eu acabei de dizer aí, certo? O que é que acontece? Anotar o pedido, tirar o pedido, mandar para o faturamento entregar, entrega na hora certa, definir o roteiro. Tudo isso são uma sequência lógica de tudo aquilo que precisa acontecer. O mapeamento do processo também pode ser uma forma de você descobrir o que precisa ser feito para produzir mais com menos recursos e esforços, sem deixar entregar a qualidade que o cliente exige. Ou seja, é uma forma que você tem que definir na sua organização, quando você identifica que aquela etapa lógica das diversas atividades que precisam ser desenvolvidas não está funcionando, então você vai desenhar aquilo daí, colocar no papel, e aí a melhor forma de você colocar é efetivamente no papel, ou um desenho para quem tem mais fácil de olhar no papel, ou uma sequência lógica de anotações, faz isso, depois faz aquilo outro, certo? Mas a melhor forma de você exatamente definir, você rever esse processo que está escrito, que está definido. Seja ele formal ou informal, seja ele escrito ou não escrito, visível ou invisível. Certo? O processo, também uma outra forma de você ver, é como você identifica todas as etapas, as partes envolvidas, os objetivos, as decisões e os fluxos que as coisas existem. Por exemplo, no processo de pagamento da sua organização, você faz uma compra, você tem compras, ou você, empresário, faz uma compra, pega aquela nota, manda para a contabilidade ou para a tesouraria, certo? Depois da tesouraria, para a tesouraria pagar, tem que ser definido qual o banco que vai pagar, como é que vai pagar, se vai atrasar, se não vai atrasar, se para ele poder pagar, você tem que assinar um documento autorizando o pagamento, ou seja, e como é que ele paga, como é que ele guarda o documento, como é que ele guarda o comprovante, onde é que ele guarda aquele comprovante, o que é que faz aquilo dali, se manda para a contabilidade, ou se bota numa pasta, se bota numa caixa, se guarda num armário. Tudo isso são etapas do processo de um fluxo que existe no processo de pagamento na área financeira. Certo?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Para que serve isso tudo? Certo? Primeiro, para você entender como o processo funciona e verificar se ele atinge o resultado desejado. Por exemplo, para você entender aquilo dali, você mapeia como é que aquilo está funcionando. Como é que aquele processo de pagamento está acontecendo? Você começa a perder nota fiscal, os fornecedores começam a ligar para você dizendo que está atrasado, que você não pagou, mesmo que você tenha mandado pagar e que não está, onde é que você guardou a nota fiscal, o que é que você fez com a nota fiscal, onde é que está aquilo dali. Então, você precisa mapear para entender como é que aquele processo está funcionando, ou como é que seu funcionário está funcionando, como é que ele está controlando, como é que ele define a rota para entregar um determinado produto, certo? E você tem que mapear aquilo dali para saber como é que ele está funcionando e checar se aquilo está atingindo o objetivo desejado, que em geral é satisfação do cliente e qualidade na prestação do serviço. Também é uma forma de você documentar a forma que as coisas devem ser feitas. Você vai contratar um funcionário, então você vai lá e aquele funcionário que sabia daquela rotina de cor, certo? Foi demitido, adoeceu, saiu da empresa por qualquer motivo, foi ganhar mais, viajou, certo? E aí você não sabe como é que aquilo tá, como é que é feito, como é que vai ensinar isso para uma outra pessoa. Uma forma que você também tem de garantir que o processo seja executado da melhor maneira possível, evitando retrabalho, desperdício. Uma forma de você estabelecer organizadamente e eficientemente as atividades que dão suporte ao seu empreendimento. Eu estava conversando há pouco com um empresário que responde escola, como é que as coisas funcionam, como é que o processo de pagamento, como é que funcionam as convocações das empresas, como é que funciona o processo da hora que a criança entra na escola, quem recebe, qual é a professora que leva para qual sala vai ser definida, se tem crianças de apoio, pessoas para apoiar aquelas salas, se tem um material didático pronto, tudo isso são rotinas, são sustentação ao funcionamento da organização. E se isso não tiver escrito, se isso não tiver documentado, vai é o prazer do funcionário que está executando. E aí acontece uma coisa muito comum, que as pessoas simplesmente dizem, mas o senhor não disse que era para fazer assim. Aí você disse, eu disse, eu não disse, você disse, eu não disse, e aí os problemas começam a acontecer. Mas na hora que você diz, olha, você tem que fazer assim, entrega uma lista de atividades, um roteiro que aquilo deve ser feito, você precisa fazer desta forma, que essa forma foi uma forma pensada, foi uma forma escrita, foi uma forma documentada, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Você recebe um telefonema dessas empresas hoje, claro, todo dia, bom dia, boa tarde, o senhor está aqui da Oi, e ela tem uma forma de abordagem que é semelhante para todo mundo, porque além de ser uma forma mais leve que eles tentam abordar você, é uma forma que eles têm de não incomodar as pessoas, fazer com que as pessoas aceitem que seja um roteiro para aquilo aconteça. É uma forma também de deixar mais eficiente as tomadas de decisão. Se você não sabe que caminho, qual é o melhor caminho a seguir, você também não sabe nem, inclusive, tomar decisões se um determinado funcionário está seguindo uma regra que foi definida por você ou não, porque aquela regra não está definida. Hoje é, amanhã não é, e a gente sabe que numa organização isso não existe. Até dentro da casa da gente existe uma regra onde guardar as panelas, onde guardar os alimentos, como refrigerar, se bota carne no congelador, se não bota, onde é que você faz tudo isso.
Existe toda uma organização onde guarda as roupas de casa, cama, onde guarda as toalhas. Tudo isso dentro de uma casa está definido. Existe uma regra de funcionamento da casa, ainda que não esteja visível, como falei no início, mas existe uma regra, certo? E para que serve também? Promover mudanças, aumentar a produtividade. Você vê, começa a perceber que aquilo não está funcionando, que aquele bolo que você produz não está saindo eficiente, está atrasando, você não sabe por quê. E aí você começa a perceber que podem existir gargalos. Então você tem que documentar, analisar, definir, mapear como aquele processo está acontecendo. De repente você descobre que os bolos não saem porque o comprador da farinha dele não comprou, costuma comprar porque alguém disse a ele que tinha que comprar farinha de trigo uma vez por semana, mas ele não está bem informado com a área de vendas, que começou a vender mais bolos e simplesmente ele só comprou uma vez por semana porque alguém disse a ele que estava ele tinha que comprar só uma vez por semana. Aí vai faltar farinha de trigo para produzir bolo, para vender e para entregar nas festas, nos eventos que vão acontecer, por exemplo. Certo? E aí a satisfação do cliente que acontece vai para o beleléu. Alguém queria perguntar alguma coisa? Ô, Ana Laísa, monitore aí, por gentileza, o pessoal que quer perguntar e quer qualquer coisa, me interrompa. Joia, Vamos se lá. alguém quiser mandar no chat, a gente vai lendo, assim quando o Isso. pessoal for mandando. Sim, que ótimo. Sirva aí de apoio aí, porque Isso, estou por aqui também. vamos lá. Por exemplo, um processo de contratação de um funcionário novo. É um bom exemplo disso daí. E aí você imagina assim, para eu contratar um funcionário novo, o que é que eu preciso saber? O que é preciso ser feito? Você precisa saber, antes de mais nada, quais são as atividades que o contratado irá desempenhar, certo? O que é que ele vai fazer? Como é que ele vai desempenhar aquela atividade, certo? Você tem que definir qual será a remuneração da pessoa. Você tem que anunciar aquela vaga em algum lugar, no site, tem que ser para os amigos, para os seus funcionários da empresa, abrir uma vaga, nós estamos criando uma vaga nova na empresa que vai ter tais e tais atividades, vai ter uma remuneração de tanto, uma faixa de tanto a tanto, mas você precisa anunciar aquilo daí. Depois que você recebe os currículos, você vai precisar fazer uma triagem daqueles currículos que você... Depois você vai ter que conversar com os empresários, com os candidatos, marcar uma entrevista. Depois você vai minimamente aplicar um teste ou entrevistar os candidatos, se você não tiver necessidade de aplicar um teste de conhecimento. Se a função não exigir que a pessoa tenha que ser testada nos conhecimentos sobre determinadas rotinas, você não precisa fazer um teste, mas se a pessoa vai ter que digitar algum movimento numa planilha eletrônica, no mínimo você precisa fazer um teste com aquela pessoa para saber se ela sabe utilizar uma planilha eletrônica, ou se ela sabe escrever texto, se for uma pessoa para trabalhar de secretária. Depois depois de selecionar o candidato que melhor se adapta ao cargo que você está... Você negocia o salário, olha, seu salário inicial vai ser de tanto, aí o cara, mas não me interessa, mas você gostou muito daquele candidato, então você negocia para que aquele candidato possa vir para a sua empresa sem e ainda assim se sinta atraído para ficar naquela nova posição, na sua organização. Depois disso, você manda para o setor de RH, caso da sua empresa tenha um setor de RH, ou você manda para o contador, avisa o contador que ele tem que fazer a contratação daquela pessoa, pega a carteira, define o salário, manda todas as informações, pega as certidões,
cartões, folha corrida, se você tiver exigido. Não sei nem se ainda pedem folha corrida hoje em dia por aí, né? Mas algum documento aí de idoneidade, faz uma avaliação do perfil do Facebook, ver se aquela pessoa não tira foto postando com arma na mão, você avalia no Facebook, no Instagram, enfim, faz uma avaliação daquela pessoa. E por último, você vai ter que treinar aquele candidato. Como é que você vai treinar aquele candidato se você não sabe quais são as atividades? Olha o primeiro, quais são as atividades que aquela pessoa vai desempenhar? Como é que você vai, se aquela é uma função nova, você não sabe. Então, mais uma vez, é preciso que isto é um processo que você vai seguir, mas que algumas coisas você precisa já ter definido, você ter construindo na hora que você definir aquele processo. Tudo que você faz dentro da empresa tem um processo. Como eu disse, ora é um processo definido, ora é um processo não definido. É um processo, como eu disse antes, um processo. Cadê? Deixa eu ver se eu pego aqui. Está bem aqui. É não estruturado, não é visível, é invisível, é conhecido, não. Ou seja, mas tudo na sua empresa existe isso daí. Então vamos lá. Algumas perguntas que devem ser feitas na hora que você vai montar um processo, certo? E fiquem tranquilos que esse material eu vou passar para a Isabel Francisca, para a Belzinha, e ela compartilha com os Alice, e os Alice compartilha com vocês, ok? Ana Maria, Bruno, Sim, pode deixar, a gente repassa. certo? Você Ótimo, repassa para Mário. mas algumas perguntas são extremamente importantes na hora que você vai definir alguma coisa. Por exemplo, qual o motivo desse processo existir? Qual é o motivo que você tem que ter definido, por exemplo, certo? O fluxo do processo de venda de um determinado produto. Vou dar um exemplo para você. Outro dia eu precisei consertar um liquidificador da casa da minha mãe. Aí descobri aqui que no caminho do Sebrae, quando eu saio de casa para o Sebrae, tem uma loja que conserta um liquidificador. Aí eu fui lá. Aí a primeira coisa que ela perguntou qual era o problema, tá, coisa e tal. A primeira coisa que ela disse, olha, nós vamos fazer uma avaliação e se o senhor não aprovar o orçamento, tem uma taxa disso assim, 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 uma taxa de avaliação que custa tantos reais. Então, ela já definiu um processo. Qual foi o processo? Primeiro, você entende qual é o problema da peça. Segundo, você informa para o cliente que se ele não aprovar o orçamento, ele tem que pagar a avaliação, certo? E se ele aprovar o orçamento, ele faz. Terceiro motivo, ela pega seu nome, pega seus dados, preenche minimamente o formuláriozinho e manda para avaliar. E espera você, ou você espera, você volta daqui a um tempo para ver quanto foi, o combina para lhe ligar, enfim. Aí você, dependendo do que você disser, se você esperar, no meu caso era uma coisa simples, um copo que não estava funcionando direito, não sabia se era o copo ou se era muito negócio, liquidificador. E aí eu esperei e ela disse, olha, o problema é o copo novo custa tanto, e assim, a gente finalizou a operação. Então, existe um motivo para aquilo dali, para certificar que aquele cliente vai ser bem atendido, que aquele vai ser inovado. O que é que ele vai tentar realizar? Aquele processo vai tentar realizar o quê? Quais são as etapas que eles são? Um processo produtivo de bolo. Imagine você, se você vai produzir um bolo e você não sabe qual é o processo que você tem que fazer. Primeiro junta claras e ovos, mistura com farinha, depois bota o açúcar. Eu não sei fazer bolo não, tá? Desculpa aí, os fazedores de bolo, eu não tenho a mínima ideia como faz o bolo. Junta, bate, edifica, bota leite, tá, assa por tantos minutos. Se você não tiver uma receita, o bolo não sai. Então, se você não sabe
que você está tentando realizar, o seu processo não vai sair. Ele é um processo crítico, ou seja, esse processo que você está fazendo envolve algum grau de risco, ele é um processo crítico, é extremamente importante, deve ser feito com alguém que tenha uma loja de moto, manutenção de moto, por exemplo. O processo crítico é saber ter um processo de verificação se a roda, depois de consertada, ela foi bem apertada. É um processo crítico. Então, aquilo tem que estar definido. As pessoas precisam ter um checklist de verificação, um processo de verificação que ele deve ser feito. E quem é o responsável por esse processo? Quem é o dono desse processo? Certo? O dono desse processo é o dono da empresa? Não, necessariamente não. O dono daquele processo pode ser a pessoa, pelo menos a pessoa mais interessada que aquilo funcione bem, de forma correta. O dono de um processo de elaboração do bolo pode não ser o cliente, certo? Pode ser a pessoa, o chefe da cozinha, por exemplo, que quer que o bolo seja bem feito para que aquele processo que aquele bolo seja feito de forma correta. Quais são as atividades que devem ser realizadas nesse processo? É o exemplo ali da contratação. Quais são todas as etapas que cada processo vai acontecer? E aí, gente, por mais que eu cite exemplos, as pessoas que mais entendem da empresa de vocês são vocês. Não tem para onde correr. Se você perguntar, Mário, o que é que eu faço na minha empresa? Eu disse, eu não sei. Você é que sabe o que é que faz na sua empresa. Então, eu costumo começar uma conversa quando eu estou aqui. E costumo dizer, olha, quem mais entende da sua empresa é você. Então, você precisa me dizer para eu poder lhe ajudar. Aí sim, eu vou utilizar toda a minha experiência possível para saber se os processos que você está adotando, se a forma que você está controlando, se o fluxo em que as coisas foram definidas por você estão sendo feitas da melhor forma correta. Que elas estão funcionando, estão. Senão elas já não deveriam ter sido mudadas. Você já teria percebido que aquilo não está funcionando e você mudaria. No máximo, você vai perguntar, olha, era assim, eu vou fazer assado e eu quero saber se estou indo no caminho certo. Aí sim, a gente pode conversar. Mas você precisa saber quais são as atividades que devem ser realizadas em cada um dos processos. E os processos são diversos. Processo da área de venda, processo na área de pagamento, processo na área de contratação. Tudo dentro de uma organização tem processo que precisa ser definido. Qual é o objetivo de cada uma das atividades? Aí é onde reside uma grande etapa da avaliação. Ou seja, para que aquela atividade está sendo desempenhada? Por exemplo, um processo de pagamento, onde para pagar tem que ter o visto do gerente, e depois volta para o financeiro para poder emitir o cheque, depois volta para o gerente assinar, antes de ir para o dono, dar. Quantas etapas estão sendo definidas e qual é a finalidade de cada uma dessas etapas? Você pode chegar à conclusão que muitas dessas etapas foram criadas. Por quê? No passado, alguém que fazia aquela etapa era uma pessoa que não estava bem treinada, e aí você botou uma série de regras, uma série de passinhos para que aumentar o nível de controle, para aumentar o nível de qualidade, e muitas vezes aquilo que está sendo feito em necessidade, desnecessariamente, gastando tempo, gastando tempo dos funcionários, do dono da empresa, enfim. Quem são as pessoas que vão participar e a que departamento cada processo daquele pertence? Certo? Um processo ele pode começar na área de vendas, por exemplo, e ele terminar na área de logística, na área de entrega, por exemplo, no processo de vendas, certo?
E aí ele não termina na área de logística, porque a logística, quando entrega, tem que entregar a nota fiscal assinada pelo cliente, e aquela nota vai para o financeiro, certo? Que vai fazer o lançamento do registro no contas a receber, por exemplo, vai pegar o dinheiro e vai receber a prestação de conta da entrega daquele produto e vai processar o caixa, vai fazer o fechamento de caixa, o dinheiro vai depositar e tem que ter o comprovante das notas que foram entregues, o comprovante do boleto, enfim, tem que fazer o fechamento disso daí, porque senão você fatura 5.000, mas só recebe 2.000 de cheque e o resto você não sabe quando é que foi. Então precisa definir uma regra, um processo, como as coisas acontecem. Nas etapas que estão sendo rastreadas, existe alguma restrição legal, por exemplo? Existe uma norma, uma regulamentação que você tem que seguir? Você não pode fazer isso porque a Lei Geral de Proteção de Dados não permite? Existe alguma restrição de refrigeração? Você tem que enviar um produto no caminhão que seja refrigerado, porque senão o açúcar em cima do bolo que você vai entregar pode derreter. Existe uma restrição? Quais são essas restrições? Quais são as normas que você... Como é que você tem que acondicionar aquilo dali? Existe uma norma que obriga você a seguir aquela etapa? Que você faça uma determinada atividade daquela forma? Sim, isso são perguntas que devem ser feitas na hora que você vai definir um processo. Vamos lá. Como é que você deve proceder? Vamos lá, aqui é bem simples. Primeiro, identifique qual é o problema, certo? Ou o que você precisa resolver. Verifique os resultados que você quer alcançar. É extremamente importante que você saiba exatamente aonde você quer chegar. O que é que você quer chegar para, na hora que você tem que identificar um problema, definir uma norma, definir um procedimento, você precisa saber exatamente onde é que você quer chegar. Você quer chegar a melhor qualidade no atendimento, velocidade na entrega, aumento das vendas. Às vezes você percebe que para um cliente, por exemplo, tem alguns armazéns que você vai aqui no Recife que você não desiste porque encontrou a peça que você queria só ali, mas dá vontade de desistir, porque o cara tira nota aqui, manda você pagar lá no outro lado da loja. A fila da loja não tem prioridade, não tem uma regra, só tem uma pessoa para atender 50 pessoas. E aí, na hora de receber, vai para o outro lado da outra loja, certo? Para você receber aquela peça. Aí, na hora que você vai sair da loja, você ainda tem um cara que está conferindo a nota. Vixe, Maria, para que tanta coisa? Você nunca mais volta naquela nota. Isso é um processo que precisa ser revisto. Qual é o resultado que você quer chegar? Qualidade do atendimento, você tem que botar a área de entrega perto da área dos caixas, o cara vai verificar, o cara quando sai do caixa precisa do cara para verificar, então bota o caixa na saída, então você tem que rever, inclusive, às vezes, o layout da empresa, certo? Outra coisa, realiza um levantamento de como o processo está. É o famoso as is. E em inglês, as is significa como está. Certo? Qual é a situação atual? Certo? Pergunte todas aquelas perguntas anteriores que eu mencionei. Certo? Verifique como é que elas vão lhe ajudar a escrever, a levantar como é que está o processo atual. Qual a importância desse processo, qual é a sua funcionalidade, quais são os objetivos que eles precisam ser atingidos, qual o tempo de execução daquela atividade. De repente, você pode detectar que o tempo de entrega de atendimento de um cliente leva 15 minutos, quando, na realidade, se você reformular a forma de atendimento, a forma de distribuição das atividades,
atender as pessoas. Cada cliente pode ser atendido em 5 minutos. Isso resulta aumento do faturamento, os clientes vão ser atendidos mais rápido. Quem é que vai se beneficiar com aquele processo que você está revendo, que você está analisando? Certo? Descubra onde e quando o processo começa e termina, certo? Às vezes você não tem noção de onde o processo começa e onde o processo termina. Eu diria para vocês, os processos eles têm começo e fim. Ainda que um processo seja interconectado com um outro processo, mas um processo geralmente começa e termina. Ele começa quando alguém termina de fazer uma atividade, por exemplo, e termina quando ele o arquiva aquilo, ou aquela atividade completa, quando ela passa para outra pessoa. Mas num processo complexo, você pode ter diversos pequenos processos. Por exemplo, vender bolo. Qual o primeiro processo? O processo de venda. Tá com o cliente, tirar a dúvida, o tamanho do bolo, ver se vai ter glacê, se não vai, se vai ter cobertura, se não vai, qual é o sabor, se é quadrado, se é redondo, enfim, qual a altura, certo? Qual é a finalidade, que dia que quer que aquele bolo seja entregue, que horas precisa que seja entregue, tudo isso é a primeira parte, a parte de venda. A segunda parte do processo, que é a parte de produção. Quando é que vai ser produzido? Quanto tempo vai ser produzido? Quanto tempo vai ser levado para fazer aquela cobertura? Quanto tempo vai precisar ser armazenado? Certo? A terceira parte é a parte de entrega do processo. Quanto tempo precisa para chegar no ponto no cliente que vai receber aquele bolo? Quando você vai entregar? Claro, quando o cliente vai buscar, ainda assim você precisa saber que horas o cliente vai buscar, que hora o cliente vai poder receber aquele produto, se tem alguém para receber, qual a embalagem que você vai utilizar, porque a cozinha produziu o bolo, mas alguém vai ter que embalar, alguém vai ter que botar em alguma embalagem, se vai solto, se não vai, se vai embalado, se não vai. Enfim, então você, por exemplo, aí nesse processo, antes de vender e entregar um bolo, você tem 3 processos. Então, cada um começa e termina. Você termina um. Termina na hora que o cara traz a nota fiscal com o dinheiro, ou se aquilo já foi pago, quando é entregue, comprovante de entrega. Enfim, sempre tem um procedimento. Quanto maior a empresa, mais complexo os processos. Mais pessoas envolvidas, mais regra precisa ser definida para que as coisas aconteçam de forma correta. Quanto menor a empresa, mais simples, mais fácil, mas se a empresa quer crescer, a coisa precisa ser controlada. Faça reuniões com as pessoas, converse com as pessoas, vejam quem são as pessoas que estão envolvidas. O vendedor do bolo, a chefe de cozinha, o cozinheiro, o entregador, porque eles conhecem o processo. Ah, mas eu não posso produzir esse bolo para sábado, porque já tem não sei quantos outros aqui. Alguém tem informações que na hora de você montar o processo, na hora de você descrever, não é nem escrever, descrever aquele processo, aquelas informações vão ser importantes para você. Às vezes não é o empresário que mais sabe das coisas. Às vezes eu diria até que as melhores ideias têm expressão no trabalho em marketing, que diz assim, as melhores ideias não saem da cúpula da organização, sim no chão de fábrica. Ou seja, as melhores ideias saem de quem está fazendo as coisas. Então, sabe, ó, isso aqui está fazendo, mas está retendo. O lugar onde eu estou armazenando aqui está perto do fogão, o bolo vai derreter. Certo? Não pode ser guardado aqui. É o freezer para armazenar isso daí. É no outro lado, demora muito, passa não sei quanto, passa num lugar que pode levar chuva, enfim. Como é que as coisas acontecem? Como é que os processos devem acontecer? Certo? Uma coisa extremamente importante também é o seguinte: escute, entende qual é a visão destas pessoas que você está conversando sobre o processo.
identifique quem faz o quê e quando é que faz cada vez. Outra coisa, não é hora de criticar, apenas escutar. Não comece chegando para as pessoas e dizendo, não, mas você está fazendo errado. Não, escute como ela está fazendo. Vejam como as coisas estão acontecendo. Aquilo que eu falei um pouco atrás. O as is. Como está? Como é que a coisa está acontecendo agora? Antes de você definir um novo processo. Escute elas. Não critique, não tente já de imediato consertar alguma coisa que você já está vendo que pode ser melhorada. Não, vá desenhando o processo daquilo que você está fazendo, como está, para lhe dar a oportunidade de avaliar e analisar se aquilo do jeito que está sendo feito, como é que pode ser feito da melhor forma possível. E documentar isso daí. Certo? Determine qual é a sequência, os passos. Monte um fluxo. Cada uma das ações de uma forma detalhada. A pessoa pega o bolo que saiu da cozinha, armazena na frente que está no lado direito da sala de armazenamento. Né? Com 3 horas depois, alguém vai lá e controla, ou seja, detalhe da melhor forma possível. Na hora de embalar, pega assim, pega assado, bote para botar no carro, tem que estar dentro de uma caixa, assim, assim, assim. Seja mais detalhista possível. Quanto mais detalhe, mais fácil de entender, mais fácil de definir onde pode ser melhorado os processos. Procure desenhar um fluxo de todo, o processo como um todo, o que a gente chama de fluxograma, certo? A visualização gráfica, e aí o desenhozinho aí está muito, talvez esteja muito difícil para quem está vendo no celular, como é que esse fluxo, mas ali tem um exemplo de um fluxo, certo? Mas eu vou mostrar numa proporção maior, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas a visualização de como está o processo. Camila, Fala. oi. Foi até bom tu mostrar esse fluxo, porque muitas empresas serão temas do protótipo delas, né? Mais adiante, e a gente já tem conversado com eles desde o encontro 3, tu sabe como é, da identificação do problema, né? E muitas empresas que estão participando hoje identificaram que o problema principal delas realmente é essa falta de mapeamento de processos, essa falta de definição dos processos, certo? Aí foi bem legal tu colocar esse fluxo aí para a gente já ter uma ideia e eles Eu vou começarem mostrar uns exemplos de fluxo da isso. realidade mais aqui, certo? Obrigada. Mas eu pessoalmente, eu sou muito visual. Então, na hora que eu olho um fluxo desse, eu consigo identificar onde é que ele começa, onde é que, ainda que ele não tenha detalhamento, mas você consegue, oi, aqui faz isso. Mas por que isso tem que ir para ser assinado por uma pessoa, depois volta para fazer não sei o quê, depois vai de novo para aquela pessoa, depois... você identifica que sim, existem etapas desnecessárias. E se alguma coisa pode ser automatizada, certo? Na hora de tirar um pedido, em vez de tirar o pedido na mão, e depois digitar um pedido no sistema, certo? Ou pegar aquele para mandar para a cozinha, porque não existe uma forma disso ser automatizado, você possa já imprimir todas as informações na sua tela, no sistema do seu software de pedido, e a cozinha já sabe, a entrega já sabe o endereço, já sabe a localização, já sabe o ponto de referência, já sabe que dia vai entregar, já sabe a hora, quem vai falar, qual é o telefone, sabe tudo, todas as informações estão ali, e você precisa montar com esse fluxo, certo? E precisa ver qual é a tecnologia que você tem à disposição dentro da sua organização, ou que você esteja disposta a adquirir, para que aquilo funcione de uma forma mais eficiente. Mário, antes que você passe para a próxima slide, quando você fala determine a sequência dos passos e monte o fluxo de cada ação. No caso, é para ser montado o fluxo atual, do processo atual, ou o fluxo do processo esperado? Não, a gente começa dizendo monte o passo atual.
Porque depois que você tiver com o passo atual, você consegue analisar o que pode fazer, certo? Por exemplo, eu estou mostrando aqui um fluxo de uma solicitação de reembolso de despesas, certo? E aqui a gente tem fluxo onde existem três raias, três faixas, três raias, como você quiser chamar. A raia do solicitante, de quem solicita aquilo, da área da financeira e da área de gerente. Então, vamos analisar isso. O processo, quando tem uma bolinha assim, significa que é início do processo. O processo se inicia no solicitante. Solicita o reembolso da despesa. Preenche formulários e anexa algumas notas. Aqui são observações, certo? Mas o processo segue para o departamento financeiro, que vai analisar se as despesas, se as notas são notas válidas, se são notas rasuradas, se são notas que podem ser, se não são notas falsas, enfim, ele faz qualquer tipo de análise que a organização defina que tem que ser feita, certo? Depois disso, ele manda para o gerente aprovar aquele reembolso. Ó, solicitou aquele reembolso, analisei, está tudo ok. Está aqui a capa do formulário, um espelho, você está reembolsando aquela pessoa, que pode ser um documento, pode ser mais de um documento. O gerente vai dar o de acordo, certo? E aí você vai para aqui. Quando essa setinha significa que quando ele for aprovado, ele segue. Quando ele for reprovado, o processo é cancelado. Volta para ser arquivado. Certo? Aqui, neste processo, por exemplo, se o processo está aqui, o processo vai ser arquivado, cancelado, então o gerente cancela. Pronto. Mas aqui esse fluxo já tem um erro, porque o gerente está simplesmente engavetando e jogando as notas fora. Então, no processo correto, esse fluxo ele deveria voltar para o solicitante, tem uma forma de retorno, ou para ajustar, certo? Ou para informar o solicitante que aquela despesa não foi aprovada, certo? Você pode dizer, olha, para aquela despesa poder ser aprovada, tem um processo inicial de aprovação. Então, o processo não se iniciaria com o solicitante, sim com quem está. O microfone está fechado. eu vi, apareceu aqui do nada que estava fechado. Enfim. Então, esse processo aqui já de cara precisaria de uma revisão. Então, mas esta é a forma que ele está. Se ele for aprovado, volta para o financeiro, está vendo? Volta para o financeiro realizar o pagamento da despesa. Depois, o financeiro junta o comprovante de pagamento, certo? Envia um comprovante do reembolso efetuado para o cliente, entende? Para o solicitante. Mas aqui está faltando um informe de que o envio vai ser enviado para o solicitante. O que é que vai fazer depois com aquele processo? Então, este processo, ainda que bem simples, careceria de algumas coisas que poderiam ser aprimoradas. Envia para contabilidade para arquivo, então não se encerraria aqui. Poderia ter uma atividade de informação para o solicitante, manda o comprovante para o solicitante, rios paralelos, ações paralelas. Então, veja que por aqui você já dá para perceber algumas coisas que precisariam ser feitas. Precisa de reajuste? Cadê o fluxo do reajuste? Não diz aqui. Mas tem quando ele faz um ajuste, então. Ele não foi aprovado. Vai ser reajustado ou não? Vai ser reajustado. Então, volta para o solicitante. Né? Para ele fazer. E aí o processo se reinicia. Então, tem que definir como, ou volta para o gerente, depois de aprovado, passa direto para o gerente, tem que definir como é que as coisas vão funcionar. Certo? Aqui eu dou um exemplo de algumas formas que quando você monta este desenho aqui, ó, quadradozinho, setinha, bolinha, xizinho, tá? E se usa para definir outros processos.
eu não avancei nesse, na informação desses tipos de, digamos assim, conectores, eventos, atividades, dessa simbologia, porque se você pega na internet facilidade, eu acho que nenhum de vocês vai virar um especialista em modelagem de processos de negócios, certo? Então, o importante é que vocês entendam. Então, da forma que vocês fizerem, só cria um padrão. Ó, conector retinho, tracinho assim, é quando uma atividade se conecta ao início do processo, da cordinha verde, fim do processo, da cordinha vermelha, certo? Fluxo tracejado, quando você precisa mandar uma mensagem para alguém, certo? Ou um símbolo de relacionamento, uma atividade tem uma caixinha, certo? Que é uma tarefa. Quando tem uma tarefa que é assim, subprocesso de outra atividade que já existe, aí usa uma simbologia semelhante a esse. A raia de um diagrama tem mais de uma linha, onde em cada linha você define ou uma pessoa, um setor, um departamento, um tipo de atividade. Setor de vendas, setor de cozinha, setor de logística, setor financeiro. E a contabilidade poderiam ser, no caso de vender o bolo, processar o bolo, entregar o bolo, anotar a venda, registrar a venda, fazer a apuração do resultado e arquivar na contabilidade, fazer isso contábil. Poderiam ser 4 raias. Isso são alguns exemplos. Aqui eu digo onde foi que eu peguei essas anotações. Certo? Principais vantagens e benefícios. Nós já estamos terminando, gente. E aí eu vou abrir para perguntas. Principais vantagens e benefícios de você fazer um mapeamento de processo, você definir um processo. Primeiro, conhecer, analisar, melhorar e definir a sequência ideal das atividades que devem ser realizadas na empresa. Quem vai fazer o quê, como vai ser feito. Exemplo, eu atendi o ciclo passado do projeto Ali, empresa, e era uma barraca de praia, da viagem, não vou dizer qual era, mas ela tinha um processo, ainda que simples, ainda que informal, ainda que invisível, mas ela sabia como é que ela controlava, ela sabia como é que ela fazia a contagem dos produtos, quantas vezes ela contava os produtos, ou seja, todo o processo de venda, quando ela vendia, como é que ela anotava, como ela dava de bonificação, como é que ela registrava, ela sabia tudo que acontecia dentro do, como é que ela comprava, ela comprava de lote, distribuía barracas que ela tinha das barracas, como é que ela distribuía tudo dali. Então ela sabia exatamente como as coisas aconteciam, ainda que não tivessem documentado, formalizado, não tivesse no papel, mas sabia onde podia melhorar, e quando conversei com ela, fez alguma sugestão de melhoria no processo de controle. Melhoria do processo de controle? Tá, que legal, gostei dessa história. Sim, você define uma forma diferente, uma melhor forma de controlar as coisas. Muitas vezes, por que se gera papel? Para controlar as coisas, para se saber como é que você controla, se saber quem vendeu. Já dizia um japonês chamado Masakatsu Morimura, vocês procurarem, talvez vai encontrar na internet, mas não é nenhum nome estranho, é um japonês que trabalhava, comecei a trabalhar em profissional na época daqueles anos, que ele dizia uma coisa bem simples. A mais fraca de todas as tintas, o lápis, por exemplo, é mais forte do que a mais forte de todas as memórias. Ou seja, a memória é falha, é melhor anotar, que você não esquece. Ou seja, por mais que seja fraquinha a corzinha do lápis, mas se você anotou, se você registrou, vai ser muito mais
fácil de você não esquecer, mesmo que você tenha a mais forte de todas as memórias do mundo. Mas você toma uma cachaça no outro dia, começa com a cabeça fraca, e você não se lembra de nada. Para quem foi que eu vendi? Meu Deus, como é o nome daquela mulher? Oh, meu Deus, e você se espera, não entrega. Quando é das 4 horas da tarde, cadê meu bolo? E aí você diz, eita, é fulano de tal que eu esqueci. A cachaça foi grande, a memória foi embora. E até para não sobrecarregar o processo em uma pessoa só, né, Mário? Para que as pessoas, os outros funcionários também consigam entender esse fluxo. Excelente intervenção. Não é à toa que você é uma árvore que trabalhou. Vamos lá. Para que a vantagem de você definir um processo? Ganhar, obter ganhos de produtividade e ganhos de qualidade, certo? Eliminar riscos, reduzir erros, certo? Reduzir gargalos, que acontecem durante a execução de qualquer processo. Duplicidades, falta de controle, informações erradas, caminhos errados. Às vezes, opa, isso daqui é para ser entregue na logística. Não, mas a nota foi para a contabilidade. E a logística vai entregar com o quê? Não tem que sair com a nota, o produto tem que sair com a nota. Enfim, cada fatura manda nota para a contabilidade. Não, tem que mandar uma via para a contabilidade, uma via para a nota, uma cópia para a contabilidade, uma original para a logística entregar. Coisas dessa natureza. Tudo isso é válido. Avaliar se a atividade que está sendo executada vai agregar valor para o cliente, seja o cliente interno, seja o cliente externo. Se aquela atividade ali tem alguma função, se aquilo que você definiu que tem que ser feito ali, para que é aquilo? Vai agregar alguma coisa ou é apenas uma atividade mais uma atividade burocrática em todo o seu processo? E é muito comum você encontrar, não, é porque tinha uma pessoa que fazia assim, que não controlava, que não sabia ler. Você, às vezes, define os processos em função das pessoas. Você tem que treinar as pessoas para seguir os processos que você precisa aqui definir. Ah, mas certa vez eu atendi uma lá em Caruaru, quando eu trabalhei em Caruaru, uma época, a empresária chegou desesperada, tá, mas tem minha irmã que trabalha lá, coisa e tal. Eu fui analisar o caso dela, o processo dela, mandei todas as informações, os números. Aí um belo dia ela chegou para mim e disse, olha, aí falou porque a irmã não fazia, tá, coisa e tal. Eu disse, faz o seguinte, pega sua irmã, tire da empresa. Ah, mas não posso tirar da empresa. Então faz o seguinte, paga o salário dela, manda ela para ficar em casa, porque ela não está ajudando o seu processo. A sua empresa vai andar muito melhor, mais rápido, mais eficiente, porque ela que não faz nada, só faz atrapalhar. Coisas nesse sentido. Você não deve montar um processo em função das pessoas. As pessoas é que devem ser adaptadas e treinadas para aquele processo. O processo que deve ser feito é o processo mais rápido, mais eficiente, com o menor custo possível, o maior valor agregado ao produto, para que o cliente saia satisfeito e sua empresa seja lucro. As pessoas não estão treinadas para executar esse processo da forma que você vai atingir esses resultados. Não faz sentido. Você tem que treinar aquela pessoa, ou, infelizmente, como eu disse, a empresa tira esse funcionário. Troca. Certo? Não há desmérito nenhum em você treinar. Você tem que dizer para ele, mas ele é tão bonzinho, está aqui há 40 anos na minha empresa. Tá, diga ele, você está há 40 anos, mas o tempo mudou e eu quero que você me ajude a mudar com o tempo. Vamos lá, vamos treinar. Vou treinar você a mexer em WhatsApp, vou treinar você a mexer num aplicativo aqui no celular. É fácil, é na ponta do dedo, você não tem que digitar nada, você nem na frente do computador, é tudo aqui. Ensine essa pessoa, valorize, diga a ela que ela pode fazer aquilo, que ela pode melhorar a qualidade do serviço dela. E ela pode ajudar você a contribuir com a empresa, com o crescimento da empresa. Valorize as pessoas, certo? E faça com que as coisas aconteçam. E não define um processo, porque aquela pessoa não sabe fazer aquilo, você faz um desvio no seu processo do tamanho de um ponto só, porque aquela pessoa está ali. Então, faz o seguinte,
Tira aquela pessoa daquela área e bota uma área em que ela vai se dar super, hiper bem. Simples assim. É isso que eu estou dizendo. Ó. Defina funções e papéis na organização. Quem vai fazer o quê e da melhor forma possível. Treine essas pessoas. Estime a necessidade de recursos humanos e financeiros e como evitar e eliminar desperdícios. Certo? É na hora que você tem que definir um processo, você tem que levar isso em consideração. É um benefício que você vai ter. Você consegue medir, meça o desempenho de um processo e para garantir um melhor controle e melhor qualidade dos produtos. Certo? Enfim, padronize a realização das atividades. Todas as atividades, quando são padronizadas, elas são mais bem feitas. Porque já imaginou se o bolo de laranja hoje sai com gosto de laranja, o bolo de laranja amanhã vai sair com gosto de limão? Não faz sentido. Então, aquilo tem que ser padronizado. Na hora de você fazer um bolo, você segue uma receita. O que é uma receita? Um padrão. Para que o bolo seja bom, você tem que botar tantos ovos, tanto manteiga. A manteiga não pode estar gelada, não pode estar isso, não pode estar frio. Tem toda uma regra. O leite não pode ser desnatado, o leite tem que ser assim, tem que ser assado. Existe uma regra para que a qualidade daquele produto possa ser garantida e que a lucratividade do empreendimento possa acontecer. Considerações importantes, já finalizando a nossa apresentação. Se nunca fez um mapeamento de processo, comece de uma forma mais simples. Faça uma lista de cada ação e de cada atividade. É o mais simples. Faça uma lista. Certo? Segundo, sempre comece fazendo como está. É o famoso as is, que em inglês significa como está. Para poder você pensar no como vai ficar. Ou seja, to be, como será, em inglês. Isso são expressões que se usam no mapeamento de processos e vem do inglês. As is, como está, to be, como vai ficar. Simples assim. Sempre tenha foco na hora de definir qualquer coisa, na melhoria contínua dos processos, nas atividades que agregam valor. Se uma atividade não agrega valor, esqueça, reduza, diminua, elimine, certo? Tenha em mente que é muito importante estabelecer indicadores. Como é que você vai medir os objetivos se você atingir os objetivos? Como é que você vai saber quantas entregas você conseguiu fazer se você não controla? Como é que você vai saber qual foi o volume de vendas que você fez naquele dia, se ficou pendência nas entregas, se ficou pendências na produção, se você não controla, se você não tem um sistema de controle? E para você ter um sistema de controle, você tem que definir processos, definir rotinas. Como tirar a palavra processo? Você tem que definir rotinas. Uma rotina não deixa de ser um processo. Você tem que definir rotina, você tem que definir como é que as coisas vão acontecer. Certo? E, por hoje é só. Por enquanto, na apresentação, a gente fica por aqui. Porém, aqui está meu telefone, meu nome. Meu telefone vai estar na apresentação. Vocês não precisam anotar, mas ainda assim quiserem dar print de tela aí, guardar essas informações, está de boa, certo? Mas vamos abrir aqui agora para as perguntas. Chegou a melhor parte da apresentação. Como é e como serão as perguntas? Vocês ficaram muito calados porque Camila, Ana Laísa e Laísa, Laís, ixi, agora eu não me Laís e interromperam, Mário. Laís, não me interromperam para nada. Certo? Tem uma Vai pergunta no chat para você. no chat, lê para mim, vai, me ajuda. Deixa eu abrir aqui. Se alguém quiser perguntar ao vivo, fica à vontade. Edson, se quiser falar, aproveita. É uma pergunta do Felipe, Eu Edson. posso Então, perguntar. pode pronto, perguntar. fica à Eu Vamos posso lá. vontade. perguntar.
Tudo bom, professor? Tudo bom, Mário? Área, É, professor, todos nós somos professores. Vamos eu lá. sou do ambiente acadêmico, eu gosto de chamar de professor. Então tá bom, vamos lá. Olha, veja só, eu tenho um serviço de saúde. Eu vejo você falando aí sobre os processos, todos esses processos, e, tipo, eu sempre tenho dificuldade para inserir isso no meu serviço, porque eu vendo serviço, eu não vendo um produto específico, né? Eu Uhum. vendo serviço de saúde. E aí, assim, Certo. no meu Tipo de processo serviço. hoje, especialmente na chegada do meu paciente, é que o paciente ele faz uma marcação de consulta, então inicia o processo aí, tá? Uhum. A marcação de consulta ela é feita diretamente com a secretária e essa consulta é jogada num sistema. Sim. Esse sistema ele dá sequência ao processo e aí um dia antes da consulta do paciente a gente faz um lembrete a ele Uhum. online e isso vai direto para o WhatsApp dele, para o telefone dele. Certo. Bom, o paciente chega à clínica, a gente o recebe, ele faz o pagamento antecipadamente ou logo após a consulta. Uhum. O paciente é atendido e quando ele sai, a gente inferiu agora há pouco tempo um forms para perguntar a ele sobre uma pesquisa de satisfação dele com relação ao atendimento, à clínica e tudo aquilo que foi realizado ali. Bom, Certo. está correto esse tipo de processo? Eu posso melhorar alguma outra coisa, eu posso fazer algo que seja melhor, especialmente para essa questão do atendimento ao paciente. Olha, veja só. Eu não sei em que estágio que eu não estava, como estava com a apresentação na tela, eu não conseguia a ordem das pessoas que estavam chegando. Eu sei que eu clicava aqui em admitir, porque ficava aparecendo aqui na frente da minha tela que eu tinha que admitir alguém, eu facilitava para que aquilo saísse. Porém, veja só, a pessoa que mais conhece da sua empresa é você, certo? Então, o que você precisa analisar? Você precisa analisar o seguinte: existe alguma forma de eu fazer isso que faço de uma melhor forma, uma forma mais fácil, mais rápida, mais eficiente, maior controle, maior lucratividade? Isso é uma forma de você Eu, fazer. eu, Mário, uhum. desculpa interromper. Mário, teu microfone está falhando um pouquinho. Tu pode aproximar um pouquinho mais da tua boca para ver se melhora? Não tenha dúvida. Deixa eu fazer um negócio que eu fiz aqui. Vou ficar parecendo um astronauta, mas vou fazer. Ótimo. Fala agora para ver se melhorou. Alô, som, alô, som, alô, som. Melhorou bastante. Vamos lá, Melhorou bastante, Mário. Obrigado. na porrada, diga lá. Sim. Então, você tem que ver onde você pode melhorar. Quais são as etapas que você está fazendo hoje? E se existe alguma etapa que está desnecessária ou não, certo? Ou se você, ainda para que você tenha controle, se você tem que inserir uma nova etapa, certo? É aquilo que eu disse Uhum. para você. Desenhe isso, bote isso no pedaço de papel. E veja, visualize. Eu sou muito visual, mas você pode visualizar no papel como é que aquilo, onde é que aquilo pode melhorar, onde é que aquilo está atrapalhando. Eu de cara já diria uma coisa para você nesse processo aí, que o cliente pode pagar quando sair da consulta. Eu jamais deixaria, porque se o cliente ficar insatisfeito com o cliente, com o médico que atendeu ele, ele simplesmente pode dizer, ó, não vou pagar não, estou sem dinheiro aqui, tchau, até logo bem, você vai se embora. Você fica no Certo. prejuízo. Tá? Em princípio, você faz com que ele pague antes, certo? De ser atendido, certo? E aí, se ele ficar insatisfeito, você cria uma rotina de avaliação. Ele vai avaliar, dizer que ficou insatisfeito, porque às vezes a insatisfação não é pelo mau atendimento do seu médico, o médico que está atendendo, do seu funcionário, digamos assim. É uma má interpretação pelo cliente daquilo que você
que o médico prestou um serviço para você. Vou dar um exemplo mais simples, de uma outra realidade. O seu bolo de limão pode ser uma delícia, mas aquela pessoa não gosta de bolo de limão, então ele nunca vai dizer que aquele bolo de limão é bom. Entendeu? Certo? Ou você bota uma... Sim, entendi. Vou dar um exemplo bem simples. Eu odeio cebola. Odeio cebola. Certo? E não gosto muito de cheiro verde. Aí eu tenho lugares que eu vou que a carne é uma delícia. Mas quando eu olho lá, cheio de cheiro verde. Uma vez eu fui no Brasília tomar uma sopa, já perto da hora da cozinha fechar. Se eu quero uma sopa assim, assim, assado, quando eu vi, a sopa veio mais cheiro verde do que sopa. Ah, eu disse, eu não quero essa sopa não, eu não pedi cheiro verde, porque na foto que tinha no cardápio, não tinha aquele cheiro. O cozinheiro resolveu lá e botar. Você bota uma foto sem cheiro verde, of, é, ofereça um produto sem cheiro verde, porque o cliente que vai lhe comprar aquele produto está comprando pela foto. Certo? Se você quer que bote cheiro verde naquela sopa, você avisa, olha, o senhor quer que bote cheiro verde na sopa? Ou seja, isso é um típico caso de que o produto que está sendo entregue não é o produto que está sendo comercializado. A mesma coisa aconteceu uma vez numa pizza para mim. O cara botou uma pizza, quando eu olhei lá, a pizza, olha, quando ela chegou cheia de cebola, eu devolvi na hora. Devolvi não, porque já chegou fria, chegou cheio de problemas, eu liguei para lá e reclamei, que eu não comprei aquilo, a foto não dizia. São estas coisas que você pode mapear. E como é que você marqueia? Conversando com o seu cliente, conversando com o seu processo produtivo. Por que é que você botou cheiro verde? Não, porque é assim que a gente faz. Ninguém me disse que não era para fazer. Porque ninguém disse para ele que ele tinha que fazer uma sopa de acordo com a foto que você botou na hora que estava vendendo aquela sopa. Entendeu? Isso é um exemplo de erros de processo. Isso é típico de erro de processo. Você está vendendo um bolo, seguindo os exemplos do bolo que eu falei, que o bolo tem castanha e pó de leite ninho por cima. Mas na hora que você vai entregar, não tem a castanha. Por quê? A foto está dizendo que tem, no cardápio está dizendo que vem castanha, mas você não está entregando. Erro de processo. E aí você detecta na hora que você, ou o cliente reclama, ou você vai revisar o seu procedimento. Opa, por que não faz? Não, é porque saiu muito bolo com pó de castanha esse mês. E não repuseram o estoque, acabou tu entregando 100. Você não pode fazer isso, entregar um produto que você não vendeu. Você pode até avisar, olha, não tinha castanha. O senhor quer que eu bote amendoim? Eu vou lhe dar um desconto aqui. Você tem que negociar com o cliente, certo? Você tem que manter a qualidade do seu produto, mas você tem que negociar com o cliente. É muito melhor você ser honesto com o seu cliente e dizer que você não está entregando aquilo, que houve um acidente no processo produtivo, do que você entregar um produto que ele não comprou, certo? Ele vai lhe chamar, vai dizer que a sua empresa é honesta, que a sua empresa é atenciosa, que você tem um desconto, que você não consegue entregar daquele produto, que tem um acidente, que o forno quebrou, que deu a pandemia, não estão mais entregando castanha, sei lá, qualquer que seja a justificativa. Mas você entrega um produto que você esteja comercializando. Então, revise os seus processos e você vai encontrar exatamente como fazer isso. Monta um fluxo no PowerPoint. Existe um programa chamado Visage, que é gratuito na internet, que é um pouco mais complicado para quem gosta de informática, fazer desenho, mas faz no papel mesmo. Pega uma folha de papel A4, junta duas folhas assim, uma junta a outra e vai desenhando. Começa aqui, vai para ali, tá? Como é que faz? Você vai vendo onde é que estão os erros do seu processo. Mas sempre escreva como está para depois definir como é que vai ficar. O que mais? Laís,
Tem outras perguntas? Não, Mário, obrigada. Era só essa por enquanto. Tem outra no chat aqui, Mário. O George perguntou que ele está pensando em criar um processo de geração de metas para a equipe, que influencia em bonificação, né, quando atingir os resultados. Aí ele disse que tem receio de criar esse programa de metas, porque pode gerar rivalidade entre a equipe. Ele queria saber como poderia proceder. Tá, é uma excelente pergunta. A rivalidade que ele está levando em consideração, quem é a pessoa, George, não é isso? George, se essa rivalidade for dar em clima de briga, facada, tiro, é melhor realmente não definir meta nenhuma, mas tudo que gera rivalidade sadia é salutar para a empresa, certo? Rivalidade sadia, quando eu digo rivalidade sadia, é o seguinte, é aquele, olha, hoje eu vou vender mais, hoje eu vou bater minha meta, tal, desde que você trate as coisas com naturalidade, que você não estimule a competição desleal, que não adianta, e aí você tem um processo muito bem definido para que, se uma pessoa esteja sendo altamente, bateu a meta, mas o pedido veio errado, eu já vi inúmeros casos desse tipo, o cara bate a meta doidado, mas o cara que mais bate a meta é o que mais entrega o pedido errado, falta endereço, falta o telefone de contato, o cliente chega lá, reclama. Então, para mim, esse cara não bateu meta, ele só enganou a organização, isso é um péssimo vendedor, certo? Então, estabeleça uma regra, defina a bonificação. Tem empresas que definem bonificação pelo atingimento de metas, mas às vezes estabelece quando o cliente paga, ou seja, no recebimento. Quando o cliente paga, aí ele ganha a bonificação. É um critério, a decisão é sua, mas que colocar meta, estimular não a rivalidade, mas a competição sadia, sim, sempre é bom. Eu tiraria da sua fala, Jorge, esse pré-entendimento de rivalidade. E sim, você pode trocar isso por uma competição sadia, certo? Pelo atingimento de meta dentro das regras. E quais são as regras? Cumprir os procedimentos, a entrega ser bem feita, as informações bem completas. Ou seja, você precisa escrever isso daí. Não sei se atendeu a sua resposta, Gelson. Alguém quer perguntar alguma coisa? Walter, Pedro, Diego, Virginia. Boa noite, professor. Diga lá. Professor, eu sou Ivaldo da Pimentel. Eu já peguei a sua aula pela metade. Há a possibilidade de, para mim, estar acompanhando esse vídeo da aula de vocês? Sim, as meninas a área que atende você pode providenciar isso para você, pode disponibilizar isso para você. Ok, Quem é a obrigado. área que atende você? É a Carla. Carla. Ok. Então, você pode pedir a Carla e a Carla vai disponibilizar isso para você. Belzinha, providencia isso para a Carla, que eu não tive a honra de conhecer a Carla, não. Deve ser a novata, né? Ela é de Garanhuns, Mário. Ela Parabéns. reunião presente. Tá. Então tá bom. Então a Carla providencia, fala com o Belzinho, Isabel fala assim, Pode Carla, deixar, Mário, eu vou providenciar. pede a Belzinha isso daí, eu vou mandar para a Belzinha e ele vai passar para Mário, você a gravação. Fala. eu queria compartilhar com você, com os empresários, uma situação interessante que eu vivenciei. O empresário queria estabelecer metas, né, e estimular os funcionários a trabalhar mais o faturamento, mas aí a situação era justamente o inverso. Eles já eram competitivos, mesmo antes de ter bonificação estabelecida. Já competiam entre si, queriam demonstrar que ele vendia mais, e tinha essa rivalidade mesmo, da forma que George citou, que prejudicava o relacionamento dentro da empresa. E aí uma solução que a empresária encontrou, nós conversando, né, na elaboração do plano de ação,
Na verdade, pré-elaboração do plano de ação, não chegamos a fazer tudo ainda. Identificamos que seria interessante fazer a bonificação coletiva. Então, já que estão competindo para ser melhor de forma individual, isso está trazendo um prejuízo, trabalhar de forma coletiva, aí vão alcançar se todos chegarem a um determinado número de vendas e também de realizar os processos corretamente. Acontecia que essa pessoa que vendia mais não entregava os pedidos corretamente, era de boca, gritava para o caixa, e aí gerava um transtorno também nesse processo. E aí conversamos e estabelecemos exatamente isso, melhorar tudo, e não só as vendas, e aí sim ter bonificação. Sempre aparece um espertinho no meio dessa história, sempre. Um cara que quer ser mais esperto do que eu. Vamos lá. Alguma outra dúvida aí? Eu gostei dessa última situação, que realmente, se tá bom para um, tá bom para a empresa, tá bom para todos. Aí são todos recompensados. Mas se de repente os números fechou em baixa, não foi legal e tal, eu acredito que aí aquela situação não tem como dar uma bonificação, uma premiação só para um ou outro e tal. Para o conjunto fica bem mais interessante. Eu acho muito bom assim. Concordo. Dá um espírito de trabalho coletivo, né? Isso. Com certeza. O Mário? Fala. Patrícia, boa noite, tudo bom? Oi, Patrícia. Bem. Mário, só complementando, né? Na verdade, eu sempre fui adepta à questão do trabalho em equipe, porque com certeza, quando a equipe ela trabalha com um objetivo em comum, que na verdade é o real sentido de uma equipe, o resultado ele é totalmente diferenciado, né? Diferentemente do trabalho realizado em grupo. Então, eu acho que nessa perspectiva aí, com certeza, a ideia que Laís, junto com essa pessoa aí, tiveram, eu achei assim, fantástico, porque realmente vai fazer com que as pessoas, em vez de estarem lutando por si só, elas vão ter que agregar, né, umas às outras para que todas possam ser beneficiadas. Então, aí está estimulando o trabalho em equipe. Com certeza, isso aí vai fazer a grande diferença na empresa. Isso. O que mais? Mário, nessa pandemia, muitos empresários estão trabalhando por conta própria, né, sozinho. Você recomenda que, mesmo que não tenha uma equipe, seja importante já ter os processos todos mapeados e definidos, até para quando vier a contratar novas pessoas, as pessoas já saberem? Ou espera-se, por exemplo, ter uma equipe mais redonda, mais formalizada, para criar seus processos? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que sai na frente sempre tem vantagem. Certo? Eu trabalhei alguns anos no setor de confecções lá em Caruaru. E algumas empresas sempre estavam ditando moda. Lançavam produtos novos. Hoje, quando era na semana seguinte, as outras lojas da vizinhança dela estavam com o mesmo tipo de produto, certo? E elas reclamavam que a concorrência era difícil, tá? Eu costumava dizer para ela o seguinte, olha, você lançou hoje um produto novo, não lance todos na mesma semana. Lance um hoje, lance outro amanhã, lance outro na outra semana, sempre esteja na vanguarda da moda. Eles vendiam confecções, vendiam moda. Porque quem sempre está na frente e o cliente percebe. Onde é que eu quero chegar com isso? Na hora que esse empresário, mesmo que ele seja sozinho, se ele já tem tudo muito definido, na hora que ele for contratar um funcionário, ele já sabe o que é que esse cara vai fazer e como ele vai controlar. Se ele tiver isso escrito, ainda que de forma simples, você tem que fazer isso. Você vai ter que atender o cliente dessa forma, falar sobre isso. Descreve aquilo. Porque na hora que ele precisar controlar, até para ele treinar aquela pessoa vai ser mais fácil. Porque quando aquele cara botar, olha, estou contratando você, lembra daquele exercícios, exemplo que eu dei ali de contratar um funcionário? Definir salário, contratar, entrevistar,
negociar salário, dizer o que ela faz, e a última etapa era tentar. Na hora de treinar, ele já ganhou tempo, porque ele já sabe exatamente o que vai fazer, o que é que a pessoa tem que fazer, quais são as etapas que até na entrevista facilita. Porque toda vida que... E aí eu digo até para vocês que foram alas e participaram, o que é que eu vou fazer mesmo? Lembram disso? Vocês falam, o que é que eu vou fazer mesmo? Qual vai ser a minha atividade? Como é que eu vou exercer minha atividade? Como aquilo tudo já estava escrito, era muito mais fácil. Ó, você vai fazer assim, 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 assim. Na hora de entrevistar os ALES, para quem não sabe, até junho passado, eu era responsável pelos ALES, do grupo de ALES aí, junto com o Gilão. Belzinha hoje é mais eficientemente, claro, certo? Substituir o diária, certo? Mas na hora que eu ia entrevistar, eu já sabia o que vocês iam fazer. Então eu já sabia qual o perfil do funcionário que eu precisava, de analista que eu precisava que fosse contratado. Se ele já tem tudo isso definido, até para ele contratar é mais fácil. Então, quando ele escrever, é até mais fácil, porque talvez ele tenha um pouco mais de tempo, escreve lá, define as rotinas, define as regras, define... Porque hoje ele está pequeno, mas se ele quiser crescer, ele vai precisar de ajuda. Nem que seja a esposa, a família, o filho. E aí, muito mais importante que isso seja escrito. Já imaginou estar tendo que dar ordem à esposa, ao filho, à filha, à sogra, tudo. As relações profissionais começam a interferir nas relações pessoais quando existe uma regra definida, existe um padrão a ser seguido. Então, é muito melhor escrever, definir as regras. Ó, vai fazer assim, você vai controlar o financeiro dessa forma, assim, 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 assim. A nota fiscal vai vir de você vai lançar aqui, você vai pagar, você vai todo dia de mais cedo, você vai entrar no sistema, olhar o que tem para pagar no dia. Assim. Perfeito? O que mais? Mais ninguém? Eita, tô triste, ó. Parece que o povo não gostou, não. Ou vou sair daqui triste. Certo? Ainda tem 15 minutos aí, quem quiser perguntar alguma coisa, a Patrícia aí abriu a câmera, quer perguntar. Ô, Mário, ou gostou e entendeu tudo, tá vendo? Olha, depende pela forma como a gente vê e interpreta, né? Eu tô provocando. Para ver se alguém diz alguma coisa e fala alguma coisa. Que bom que espero que vocês tenham gostado. Mapeamento de processo não é uma coisa que você falar sobre como vender mais e melhor, sobre controlar as finanças. É uma coisa chata, é uma coisa mais difícil, é uma coisa que exige raciocínio, exige uma certa lógica. Mas é como eu disse no primeiro slide que eu coloquei, que o Valdo perdeu. Valdo, no primeiro slide que eu coloquei na apresentação, dizia, e eu vou ler aqui para você, em todas as empresas existem processos definidos, independentemente do tamanho da empresa. Seja um processo que tenha sido de forma natural, um processo definido estruturado, ou seja, pré-definido, que sejam visíveis, pregados na parede nas paredes das salas, ou até invisíveis, que as pessoas sabem o que fazem. E muitas vezes os processos são conhecidos, mais perigoso é quando eles não são conhecidos, quando as pessoas não sabem exatamente o que tem que fazer. Fazem na intuição, fazem na experiência. Não, mas na empresa que eu trabalhava era assim que fazia. Isso é terrível. Já gerou um problema, já gerou um controle, já gerou uma falta de controle. As coisas ficam cada vez mais difíceis. Perde tempo do empresário quando está focando em ganhar dinheiro, está focado em resolver problemas, por aí vai. Ok?
Elzinha, Gilane. Oi, estou aqui ouvindo tudo. Massa, Até Mário, mais. muito obrigado. Foi excelente, viu? Aqui tem vários depoimentos que a gente vai passar para você no seu WhatsApp depois, a felicidade dos empresários passando no privado aqui dos nossos agentes, né, meninos e meninas Aham, aqui. aham. Muito feliz com o resultado dessa nossa palestra, sua palestra, na verdade. Eu tentei trazer de uma forma leve uma coisa mais complicada, de uma forma simples, de uma pessoa mais complicada. Não Foi vou muito ensinar legal. vocês Tá como vendo aí as desenhar. cabecinhas tudo mexendo assim? Não Tudo dá bom? para ensinar aqui para vocês como pegar um Visage, que é um programa, e montar, porque é muito complicado, é bem confuso. Então, escreve no papel, faz no PowerPoint, quem conseguir, faz no Word com caixinha, com não sei o quê. Arranja um jeito simples de fazer, mas faça. Não deixe de fazer. E anota. É muito importante. Tá, Ok? joia. Tá ok, Mário, obrigado. Lembrando a vocês, pessoal, que a gente gravou essa palestra e a gente vai disponibilizar para vocês através do nosso agente de inovação, tá bom? Vocês se sentiriam à vontade da gente tirar uma foto aí, vocês abrem a tela, se sentirem confortável. A tela não, Gilane, né? tá muito caladinha, Gilane. A câmera, só para ver rapidinho. Olha só, Fátima, Tiago. Olha aí, Vera e Companhia Limitada. Mário, tem uma parte que você falou também que era importante as reuniões e era importante também a gente anotar, né? Porque muitas vezes os funcionários que estão na ponta que identificam processos que poderiam ser melhorados. Eu estou acompanhando um empresário que ele disse que vai deixar uma caixinha de sugestão para que os funcionários, se tiverem alguma ideia de melhorar o processo, ele é uma indústria, que eles coloquem também naquela caixinha, então ele vai ficar avaliando também, e ele vai atrelar isso a uma bonificação. Alguma sugestão de melhoria que possa gerar redução dos custos, aumento de algum tipo da lucratividade, ele vai bonificar. Sim, isso é muito bom, é muito legal. Mas na hora que ele estiver escrevendo um processo, é importante que ele converse com as pessoas. Não, a ideia da é importante, mas na hora que ele estiver escrevendo como é que está um determinado processo, é muito importante que ele converse com as pessoas. Até para saber se o processo que aquela pessoa está fazendo é o processo que ele havia pensado que deveria ser executado. Ele não critica naquela hora, mas ele mapeia onde estão todos os erros do processo, depois reescreve o processo, documenta aquilo dali, divulga, se for o caso, ele bota na parede um negócio bem grande, ó, tem que seguir aqui, assim, escreve a rotina. Depois reúne um tempo e diz, ó, gente, a gente vai dar uma revisada aqui nesse processo, vamos fazer assim, 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 assim. Certo? Sem apontar erros, porque é muito ruim quando o funcionário acha que está fazendo certo, foi treinado por uma outra pessoa que estava fazendo certo, e depois vai dizer, mas fulaninho estava fazendo errado. Não aponte não, chama o cara, diz, ó, vamos melhorar esse processo aí, a gente pode fazer um pouco, você pode fazer um pouco melhor. Então, veja isso, vamos fazer assim, comunique ao pessoal e deixa aquilo que passe a ser visualizado, para que as pessoas possam render mais e satisfeitas, de uma forma satisfeita. A pior coisa do mundo é funcionário satisfeito. Aí, o buraco, o dinheiro vai pelo ralo e a gente nem vê. Ok? E a foto de lá. Eita, já tirou a foto, Brasil? Tá. Então, tá bom. Sim, gente, muito obrigado, boa noite. Mário, fica um pouquinho aqui. Sim. Um abração para vocês. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. As meninas mandam para vocês. Daqui a um pouquinho. Boa noite para todos. Obrigada aí, Mário. Parabéns aí pela palestra. Boa noite. Tchau. Obrigado, Mário. Parabéns aí pela palestra aí. Pela aula. Palestra não, pela aula. Pela apresentação. É isso. Um abraço. Tchau.
Muito obrigada, viu, menino? Oi. E essa verdade aí por tudo. Que bom, que bom. Bom. Tchau, até outro dia.